caso de hoje, gente, é bem sinistro. É do jeitinho que vocês gostam, eu acredito. E eu também. Mas vamos continuar aqui comigo, me seguindo, porque eu sou Tere Bicudo e esse é o nosso cantinho dos casos espirituais. Continue aqui comigo e vamos juntos ver esse novo caso. Ele me foi contado por um senhor, um sargento reformado do Exército. Ele disse o seguinte, que desde que ele se entende por gente, ele conhece esse caso. Aconteceu há muitos anos. Eles moravam numa região do estado de Alagoas, chamado de Zona da Mata, um local onde tem muitas fazendas. E havia nessa região um rapaz que diziam que ele era muito bonito, tocava muito bem o violão, era um exímio motorista de caminhão e ele trabalhava na fazenda com isso. Era um motorista de caminhão do fazendeiro. E ele estava se tornando muito conhecido, até no estado de Pernambuco. Para desespero dos outros rapazes, né, ele tinha uma voz belíssima, além de tudo. Diziam que ele era melhor do que Vicente Celestino ou do que Francisco Alves. Ele chamavam ele de Zequito, Zequito da Tiana. Pois então, certa vez, ele foi convidado para tocar e cantar numa festa junina, numa cidade do sertão de Pernambuco. Ele ficou eufórico, porque ele já estava sendo conhecido em vários locais, né, em vários estados também. Aí ele foi até Maceió, ficou numa pousada para passar a noite, e no outro dia ele iria viajar de ônibus para o sertão de Pernambuco, que era uma festa em Caruaru. Ele estava tão cansado da viagem do dia anterior que acabou perdendo a hora. Ele ficou desesperado, mas o dono da pensão de onde ele ficou disse o seguinte: olha, você pode ficar esperando um amigo meu que vai vir aqui buscar umas encomendas, porque aqui é o seguinte, todos os que querem enviar para o outro estado, trazem aqui as encomendas e esse meu amigo leva. Se você quiser, você pega carona com ele. Ah, não teve outra, né? Ele aceitou. Quando conversou com um amigo desse dono da pensão, ele falou o seguinte: para mim vai ser ótimo, vai me servir de companhia, e ainda mais que você dirige caminhão, tudo, nós vamos se revezar no volante, e assim vou poder descansar um pouco também durante a viagem, e vamos conversando, você vai me fazendo companhia. E aconteceu o seguinte, um tempo antes, no verão, fez uma seca terrível. E aí era inverno, quando chegou o inverno, começou muita chuva. Era muita chuva, torrencial. Mas compromisso é compromisso. E ele teve que ir assim mesmo. E lá foram os dois. A certa altura da viagem, eles teriam que passar por uma ponte rústica, uma ponte de madeira simples. E o rio estava transbordando. As águas, a correnteza era tão violenta, passava por cima da ponte. Mas não tinha outro jeito. Iam ter que passar ali. E assim fizeram. A ponte não aguentou o peso do caminhão com eles dois
e mais carregado de caixas em cima. E foram levados pela correnteza e desencarnaram. Toda a população da região ficou muito arrasada. Era muito triste. Durante muitos anos, esse assunto foi comentado. Porque não havia também muito assunto ali na região, e esse foi muito marcante, porque todos gostavam muito desse moço. E ele estava iniciando, estava cheio de esperança de começar uma nova vida, e aconteceu essa tragédia. Muitos anos se passaram e esse senhor que me contou esse caso era jovem ainda, precisava fazer o ginasial na época, e os familiares dele mandou ele para Santos, onde os tios dele viviam. Quando ele estava na idade de servir o exército, ele foi para servir e ficou durante alguns anos, se tornou cabo do exército, fez concurso para sargento, passou, mas para ele receber, não sei como que é, ou receber o título de sargento, ele teria que servir durante um ano na fronteira para se tornar sargento. E ele não aceitou, e então ele continuou ali como cabo do exército. Um dia o comandante pediu para ele ir para São Paulo, no Ceasa, fazer compra para o quartel. Sempre era destacado um soldado, alguém para fazer essa compra. Então, era muito alimento que tinha que trazer, muitas caixas de frutas, de verduras, de legumes e de tudo, enfim. E assim ele foi. Subiu a serra, foi para São Paulo, foi no Ceasa, fez essa compra direitinho, ficou muito feliz de ter cumprido, né, o que o comandante tinha pedido, e assim ele estava já voltando. Para voltar, ele tinha novamente que passar pela serra. Naquela época nem existia ainda a imigrantes, estava ainda em construção. Então, a única solução para descer ou para subir para São Paulo, ou de São Paulo para a Baixada Santista, era pela Via Anchieta, que era mão dupla. Era perigosíssima, né? Todo o trânsito era por ali. E quem conhece a Serra do Mar sabe, com túneis e cheia de curvas, e era assim, fora os caminhões e carros que vinham em sentido contrário. E aí ele percebeu que o caminhão que ele estava numa velocidade muito grande, não estava praticamente obedecendo o que ele estava colocando no velocímetro, não estava indicando. Aí ele tentou frear para diminuir a velocidade. Quando ele fez isso, o pé dele afundou, ele conta. E ele ficou desesperado, porque ele percebeu que estava sem breque. E agora? Descer uma serra daquelas, sem freio. Ele ficou desesperado. Ele disse que chamou por todos os santos da família, que a mãe dele era muito devota de vários santos, né? Então ele chamou por vários santos, até pelo padre Romão do Juazeiro. Ele chamou tudo que ele pôde. Por fim, no auge do desespero, ele não sabe o que aconteceu com ele, que ele falou: valei-me, Zezito da Tiana, venha me ajudar em nome de Jesus. Na mesma hora, gente, ele disse que uma força apareceu, não sabe de onde, pegou ele e jogou para o banco de lado, do lado dele, o banco de passageiro. A força foi tão violenta que ele não sabe se foi de susto ou por causa da força, que foi muito violenta, que ele perdeu os sentidos e não se lembra mais de nada.
De repente, ele acordou com o barulho dos pneus do caminhão passando por cima de brita, fazendo aquele barulhinho. E aí ele acordou com aquele barulho, ele estava parado num acostamento, já na entrada de Santos. Ele não sabe até hoje. Ele veio perguntar para mim se eu sei. Eu também não sei. Eu não posso garantir nada o que aconteceu. Não sei se foi o protetor dele ou realmente esse espírito que era muito bom, muito conhecido, né? E que o ajudou nesse momento. Tudo pode ser. O padrinho, Padre Cícero, Romão Batista do Juazeiro, como ele chamou também, tudo pode ser, né? O que vocês acham? Vocês têm alguma ideia? Já aconteceu algum caso que vocês lembrem? Conte aqui para mim, aqui embaixo. Continue me seguindo, que eu vou ficar muito feliz. Quanto mais pessoas me seguirem, mais eu vou poder continuar contando casos para vocês. Porque eu vou, mas volto, que eu tenho muitos casos para contar. Fiquem todos com Deus. Até mais.